Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre um tema essencial, que é o diagnóstico, rastreamento e as evidências científicas que sustentam o tratamento do diabetes gestacional. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações porque aqui toda semana eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí, a gente já começa a falar sobre um tema que, apesar de parecer consolidado, ainda gera muita discussão, né? Que é o diagnóstico do diabetes gestacional. E olha que não é pouca controvérsia, viu? Mesmo depois de quase um século de conhecimento sobre o impacto da hiperglicemia na gestação, o mundo ainda não chegou a um consenso sobre quem rastrear, quando rastrear e quais valores usar para o diagnóstico, né? E aí, para começar, é importante lembrar, né? O diabetes gestacional é o diagnóstico de intolerância à glicose que aparece pela primeira vez durante a gestação. Mas tem um detalhe importante, né? Às vezes o que a gente está chamando de diabetes gestacional, na verdade, é um caso de diabetes tipo 2 que já existia e só foi descoberto agora durante o pré-natal. E por que isso é importante? Porque o diagnóstico ele muda completamente o acompanhamento, o prognóstico da mãe e do bebê e, claro, as estratégias de prevenção de complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, macrosomia e parto cesáreo, tá? E aí vem a primeira grande pergunta: quem deve ser rastreado para o diabetes gestacional? E a maioria dos especialistas hoje defende o rastreamento universal, ou seja, todas as gestantes devem ser testadas entre a 24ª e 28ª semana. No Brasil, esse é um modelo adotado na prática, né, inclusive recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Febrasgo. E por quê? Porque o rastreio apenas em mulheres com fatores de risco, como obesidade ou história familiar, deixa escapar até metade dos casos. E a gente sabe que no Brasil, cerca de 18% das gestantes pode ter algum grau de intolerância à glicose, que é um número bem expressivo, tá? E aqui começa a parte mais técnica e também mais polêmica, né? Existem basicamente dois modelos de rastreamento e diagnóstico. Um modelo em duas etapas, que é tradicional nos Estados Unidos e proposto ali pelo ACOG, e um modelo em uma única etapa, recomendada pela IAD-PSG, que é o modelo adotado pela OMS e também pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? É, No modelo em duas etapas, o processo é o seguinte: então, primeiro faz um teste de tolerância com 50 gramas de glicose sem jejum, a glicemia é medida uma hora depois. Se o resultado der 130, 135 ou 140, né, isso vai depender do protocolo usado, a paciente segue para o segundo passo. E aí sim é feito o teste oral de tolerância à glicose com 100 gramas em jejum, com coletas em jejum, uma hora, 2 horas e 3 horas. O diagnóstico é confirmado se dois ou mais valores estiverem alterados, né? Esses valores eles variam um pouco entre os critérios de Carpenter e Costa e os do National Diabetes Data Group, mas o princípio é exatamente o mesmo, tá? Esse é um modelo mais conservador, tem menos diagnóstico e é o padrão norte-americano. Né? Já o modelo da IAD-PSG, que é o adotado pela OMS e pela SBD, e amplamente usado aqui no Brasil, é o chamado teste único com 75 gramas de glicose. Né? Então, a paciente faz o exame em jejum e são medidas 3 glicemias, em jejum, uma hora após e 2 horas após a sobrecarga. O diagnóstico é feito se qualquer um desses valores estiverem alterado. Então, para o jejum, um valor igual ou maior que 92 miligramas por decilitro, uma hora com valores igual ou maior que 180 miligramas por decilitro e 2 horas após um valores igual ou maior a 153 miligramas por decilitro. Esse modelo ele é mais sensível, ele detecta mais casos, mas também aumenta o número de diagnóstico de diabetes gestacional, sem que isso necessariamente traga uma melhora comprovada nos desfechos perinatais. Então, na prática brasileira, ele é o mais comum, né, tanto no SUS quanto ali na rede privada. E aqui entra a parte das controvérsias. Né? Os critérios da IAD-PSG vieram do famoso estudo RAPO, né, que mostrou
que mesmo níveis de glicose mais baixos já aumentavam o risco de o bebê nascer grande para a idade gestacional. Mas o problema é que, apesar de identificar mais casos, isso não se traduziu necessariamente em melhores desfechos, né? Outro estudo, como o GEMS, né, ele sugeriu que aumentar um pouco os pontos de corte, por exemplo, o jejum a partir de 99 miligramas por decilitro e 2 horas acima de 162 miligramas por decilitro, ele não aumentou o risco de macrosomia, né? E aí teve uma conferência do NIH, né, em 2013, que chamou a atenção para isso, né? Se a gente usar os critérios da IAD-PSG, a prevalência de diabetes estacional pode até triplicar, né, o que teria um impacto enorme no sistema de saúde, sem garantia de benefício proporcional. E aí um dado interessante é que em um estudo com mais de 10 mil gestantes, 75% das mulheres com diagnóstico pelos critérios da IAD-PSG estavam acima do peso e, isoladamente, a obesidade já explicava boa parte dos desfechos ruins, independentemente da glicemia. E aí, mais recentemente, o estudo Hillier, que avaliou quase 24 mil gestantes, comparou diretamente os dois métodos, né? O de uma etapa e o de 2 etapas. E aí, sabe o que ele encontrou? A prevalência de diabetes gestacional dobrou com o método em uma etapa, de 16,5% comparado versus 8,5%, mas os desfechos perinatais foram praticamente iguais, ou seja, detectar mais casos não necessariamente significou prevenir mais complicações. E uma meta-análise posterior confirmou esse achado, tá? E aí vem a pergunta prática, né? O que tudo isso significa para a gente aqui na nossa prática clínica aqui no Brasil? A SBD e o Ministério da Saúde recomendam o modelo em uma etapa com 75 gramas, seguindo o protocolo da OMS e da IAD-PSG, tá? Isso facilita a padronização, é mais prático para os laboratórios e evita o risco de perder o time ali do diagnóstico. Mas é importante lembrar o impacto desse diagnóstico vai muito além da glicemia, né? Obesidade, ganho de peso excessivo, sedentarismo e idade materna avançada continuam sendo os grandes fatores de risco e precisam estar no radar de todo profissional que acompanha a gestante, tá? O mais importante é garantir que todas as gestantes sejam rastreadas, que o diagnóstico ele seja seguido de um acompanhamento multiprofissional com a equipe médica, com a equipe nutricional, com a equipe de enfermagem e que haja educação em saúde para evitar complicações futuras, tanto para a mãe quanto para o bebê. E, claro, lembrar que o pós-parto é um momento ouro para prevenir o diabetes tipo 2, principalmente com mudanças ali no estilo de vida. E aí também o outro tema, né, que a gente fala aqui, que vem ganhando destaque na obstetrícia e na endocrinologia, é o rastreamento do diabetes antes das 24 semanas de gestação. Então, afinal, quem deve fazer e por que fazer e como fazer, né? Esse é um tema que gera bastante dúvida, inclusive entre profissionais de saúde, porque as recomendações elas mudaram nos últimos anos e ainda existem algumas divergências entre as diretrizes internacionais, né? Então, vamos começar entendendo um motivo de se discutir o rastreamento precoce, né? A gente está vivendo um momento em que o diabetes tipo 2 está cada vez mais frequente, né? Impulsionado pela epidemia da obesidade, inclusive entre mulheres em idade fértil. Além disso, hoje sabemos que a hiperglicemia no início da gestação, mesmo antes da 20ª semana, pode aumentar o risco de complicações graves, como malformações congênitas e abortos espontâneos. Então, por isso, faz todo sentido tentar identificar precocemente aquelas gestantes que já têm diabetes tipo 2 não diagnosticado antes da gravidez, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o controle e o desfecho, né? Então, o ideal seria fazer isso no primeiro trimestre, antes que os hormônios placentários comecem a aumentar a resistência à insulina, né, o que costuma acontecer após a 20ª semana.
né? Agora é importante lembrar que ainda não existe um ponto de corte exato de idade gestacional em que a resistência à insulina passa a ser exclusivamente por causa da placenta, né? Ou seja, é uma zona cinzenta mesmo, tá? Mas o que dizem os estudos? As evidências sobre o rastreamento precoce do diabetes gestacional ainda são conflitantes, né? Um grande ensaio clínico, com quase 1.000 gestantes com obesidade, por exemplo, não mostrou diferenças significativas nos desfechos perinatais entre rastrear antes da 20ª semana e seguir o protocolo tradicional que faz o rastreamento entre a 24ª e a 28ª semana. Mas quando o diagnóstico do diabetes gestacional foi feito antes da 20ª semana, os benefícios do tratamento precoce foram modestos, né? Então, em resumo, rastrear diabetes gestacional muito cedo ainda não se mostrou vantajoso de forma consistente. Mas, e aqui está o ponto mais importante: rastrear o diabetes tipo 2 já existente nas gestantes de alto risco continua sendo altamente recomendado, né? Então, vamos ver agora os que dizem os principais diretrizes internacionais e como isso se aplica na prática, né? A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, recomenda que todas as gestantes com fatores de risco façam o rastreamento na primeira consulta ali pré-natal, né? Esses fatores de risco incluem IMC acima de 25 quilos por metro quadrado e pelo menos um fator de risco adicional que já já eu vou detalhar, tá? A ADA também recomenda, permite, né, considerar o rastreamento universal antes da 15ª semana, né, em populações onde o diabetes tipo 2 não diagnosticado ele é muito comum, né? O que, convenhamos, se encaixa bem na realidade brasileira, principalmente no SUS, onde a prevalência de diabetes é bastante alta, tá? Se o diagnóstico for feito antes da 24ª semana e preencher os critérios para o diabetes tipo 2, essa gestante deve ser classificada como portadora de diabetes prévio e não como diabetes gestacional. Já o ACOG, né, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele é mais conservador, né? Ele não recomenda rastrear diabetes gestacional antes da 24ª semana, mas apoia o rastreamento de diabetes pré-existente logo no início da gravidez, tá? E aí, o órgão de recomendações preventivas dos Estados Unidos, né, que é a USP-STF, ela considera que as evidências ainda são insuficientes para recomendar o rastreamento antes da 24ª semana, né? E agora, na prática, como rastrear? Né? O método ele depende do que estamos buscando. Se o objetivo é detectar diabetes manifesto, ou seja, diabetes tipo 2 já existente, os critérios são os mesmos da população geral. Então, segundo a ADA e o ACOG, basta preencher um dos seguintes, né, que é a glicemia em jejum igual ou maior que 126 miligramas por decilitro, TOTG com 75 gramas de glicose e glicemia de 2 horas igual ou maior que 200 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada igual ou maior que 6,5%, ou glicemia aleatória igual ou maior que 200 miligramas por decilitro, com sintomas clássicos, tá? Se a gestante preenche algum desses critérios, ela já é considerada portadora de diabetes tipo 2 e não há necessidade de repetir o rastreamento do diabetes gestacional entre a 24ª e a 28ª semana. Agora, se os valores estão abaixo desse limite, mas ainda alterados, nós podemos estar diante de um pré-diabetes ou de um metabolismo glicêmico anormal, né? E aí entram os pontos de corte intermediários. Glicemia de jejum entre 100 e 125 miligramas por decilitro, glicemia de 2 horas no TOTG entre 140 e 199 miligramas por decilitro, ou hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. E a ADA considera que a partir de 110 miligramas por decilitro em jejum ou hemoglobina glicada acima de 5,9%, já há maior risco de desfechos adversos como macrosomia e pré-eclâmpsia. Então, nesses casos, é recomendável o aconselhamento nutricional, orientações sobre mudanças no estilo de vida e um segmento mais de perto, né? O que pode ser feito tanto
por endocrinologista quanto pela equipe multiprofissional ali no pré-natal de alto risco, tá? E aí entra a questão, né? Afinal, quem entra nesse grupo de alto risco? Então, segundo a ADA e o ACOG, deve ser rastreado precocemente a gestantes com IMC acima de 25 quilos por metro quadrado e pelo menos um dos seguintes fatores. Quais são eles? Histórico familiar de diabetes em parente de primeiro grau, etnia de alto risco, né? Então, pessoas negras, pessoas pardas, indígenas ou latinas, o que inclui boa parte da população brasileira, né? Hipertensão arterial, dislipidemia ou doença cardiovascular prévia, síndrome dos ovários policísticos, história prévia de diabetes gestacional, idade acima de 35 anos, inatividade física, obesidade severa ou acantose nigricans ou diagnóstico prévio de pré-diabetes, tá? Vale lembrar também, gente, que pessoas vivendo com HIV também entram nesse grupo, tá? E para a gente fechar, né, o rastreamento precoce antes das 24 semanas não deve ter como foco o diabetes gestacional em si, e sim a identificação do diabetes tipo 2 já existente e ainda não diagnosticado. Tá? O rastreamento universal entre a 24ª e a 28ª semana continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico do diabetes gestacional. Tá? Até o momento, não existe evidências suficientes de que antecipar esse rastreio traga melhores resultados, ou seja, ou ali seja custo efetivo, mas considerando a realidade, né, a nossa realidade com alta prevalência de obesidade, diabetes e gestação em idade mais avançada, vale muito a pena manter e olhar e ter um olhar atento, né, e individualizar as condutas, principalmente nas gestantes de alto risco, certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, lembrando também que temos outros vídeos no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, tá certo? Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.